Alegria participar do 6º Fórum Nacional da Juventude, louvar a Deus pela nossa liderança, pastor José Wellington Neto, presença do Dr. Ronaldo aqui também marca mais uma vez o nosso Fórum Nacional da Juventude. Que honra estar ladeado desses grandes homens de Deus, pastor Osiel, pastor Jamiel e também o pastor Alex. Nosso tempo, vamos passar um tanto do meio-dia, mas vamos ser sucintos. Nosso tema é importante, o nosso desejo é que todos os líderes que estão aqui hoje saiam realmente impactados, que estejam abastecidos com aquilo que Deus está nos dando nessa manhã e que Deus venha realmente levantar líderes que inspirem essa geração a se mover e se engajar nos grandes projetos que Deus tem na terra. Nossa primeira pergunta, que vamos colocar na mesa, eu acho que nessa ordem aqui, ou melhor, de lá, eu acho que fica melhor para nós, né, Alex? Nós que fazemos parte, a gente vai falando e depois eles vão complementando, que nós temos homens de peso e de autoridade teológica, e isso nos dá muita segurança. E queremos trabalhar debaixo da bênção de todos vocês. Uma das principais qualidades de um verdadeiro líder é de realmente inspirar pessoas e motivá-las a se engajar em uma causa. E nós podemos dizer que nós temos uma escassez de líderes desse quilate, desse porte. E a pergunta é: como um líder ele pode se tornar um agente de transformação nos seus liderados, eu diria, na sua equipe, fazendo com que eles recebam essa motivação e se engajem nos projetos que Deus tem para esse tempo? Pastor Alex. Desculpe, eu chamo de pastor, ele já falou três vezes que é presbítero, mas podemos considerá-los assim, né? Pastor Alex. Meus irmãos, eu quero, nesta manhã, neste dia, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de responder a pergunta, agradecer ao nosso presidente, né, da CGADB, pastor José Wellington Júnior, agradecendo também, assim, pastor José Wellington Neto, presidente do nosso CNJ, Conselho Nacional, pela honra de podermos estar participando não só deste painel, mas de estarmos podendo receber este 6º Fórum aqui no nosso estado, juntos com os nossos pares, demais líderes de juventude, e juntamente também com os demais pastores, nossos presidentes de convenções, ao qual também nós queremos agradecer, citando aqui o presidente de nossa convenção, que é a SEADER, pastor Flávio de Castro Marinho, a quem agradecemos pela oportunidade e apoio de podermos estar aqui. Agradecer nossos pares pela nossa indicação, eles verdadeiramente me jogaram aos leões aqui, né? Pastor S. Tardino, que é o nosso representante do CNJ pela SEADER, pastor Márcio, representante do CNJ pela Confraderj, e os demais, pela indicação do nosso nome. É um prazer muito grande receber a todas as caravanas desse país maravilhoso e imenso que é o nosso Brasil, e uma honra imensa poder recebê-los aqui e poder aprender com todos os senhores. Com relação à nossa pergunta, eu acho que é uma oportunidade ímpar de pensarmos que nós precisamos influenciar os nossos jovens. A maioria de nós que somos líderes de jovens, líderes de adolescentes, nós somos verdadeiros nômades nesta geração, imigrantes nessa geração. E nós precisamos fazer a conexão perfeita com essa geração, principalmente essa geração que nasceu de 2000 para cá, o nosso público-alvo, nossos jovens, os nossos adolescentes. E
eu penso que a primeira qualidade principal que podemos demonstrar para poder influenciar os nossos liderados é termos uma visão clara sobre o reino de Deus, sobre a nossa missão e sobre o nosso serviço que estamos prestando para Cristo. Visão clara da obra em que estamos realizando, de modo que possamos ter uma clareza de transmissão da nossa visão para que os nossos liderados tenham plena compreensão de todos os detalhes de tudo com relação ao reino de Deus. Eu acredito que muitos dos líderes que aqui estão já foram pegos de surpresa por algum jovem ou adolescente que você lidera, citando uma frase que é de sua autoria. O nosso líder, ele diz isso. O nosso dirigente, o nosso presidente diz isso. E isso é prova do resultado da sua liderança, da sua visão clara e da sua transparência em transmitir o seu objetivo no serviço ao reino de Deus. Então, visão clara é a primeira coisa, que eu acho que se nós expusermos de maneira clara o trabalho que nós realizamos, dando entendimento a todos, a gente está conseguindo influenciá-los, porque eles são verdadeiros transmissores da sua visão. Muitas das vezes, dependendo do quantitativo de pessoas que você lidera, você não tem um alcance minucioso a todos, mas a tua fala a 10, como Jesus começou com 2, 4, 6, 12, 70 e chegou até nós. Então, a visão clara. E o segundo ponto, e já vou finalizar porque pretendo mais ouvi-los, autenticidade. Ser autêntico. Não tentar imitar, não tentar representar, mas sermos nós mesmos, com naturalidade. Pois, dentro da nossa subjetividade, cada pessoa pensa de uma maneira, cada pessoa tem um tipo de temperamento, tem um tipo de comportamento. Dentro do nosso temperamento, do nosso comportamento, o Espírito Santo, que está dentro de nós, a terceira pessoa da Trindade, e que atua na nossa vida, vai fazer com que flua de nós rios de água viva, como diz a palavra de Deus, e conseguiremos, assim, influenciar com a nossa autenticidade. Um grande defeito que o líder pode cometer é deixar de ser autêntico, imitar, copiar, com a nossa acessibilidade às redes sociais, a nossa facilidade. Eu, por exemplo, com o devido respeito à citação, quase todos os sábados à noite estamos ouvindo o pastor Osiel lá no estudo de preparação para a escola dominical. Mas eu não tenho como ser pastor Osiel. Eu preciso ser autêntico. E, por fim, o que o líder precisa ter para influenciar, além da visão, a autenticidade, o verdadeiro acolhimento. Saber entender a todas as pessoas, a todos os jovens, adolescentes, a todos que ele lidera. Pois o antagonismo sempre vai acontecer. É o diferente que nos faz crescer. É quem pensa diferente que nos faz crescer. Quem pensa igual fortalece uma ideia, nos mostra que estamos, muitas das vezes, com uma boa missão, mas quem pensa diferente, que abre os horizontes e nos faz crescer. Deus nos abençoe. Eu acho que com esses 3 pontos, um líder consegue influenciar um grupo de pessoas, e muitos outros, com certeza, também conseguirá alcançar. Muito bom, pastor Alex. Visão, autenticidade e acolhimento. Grave isso. Jesus, ele tinha visão clara. Vinde e eu vos farei pescadores de homens. Aonde nós queremos levar os nossos jovens? Lindo demais. Muito bem. Autenticidade. Não nos apartemos da simplicidade que há em Cristo Jesus. E tenhamos esse coração acolhedor, porque Deus vai enviar pessoas a nós, que com os nossos olhos nós o tornaremos desprezíveis, mas com os olhos de Deus estão debaixo do grande amor de Deus. Muito obrigado, pastor Alex. Pastor Jamiel, por favor.
Antes de iniciar, eu gostaria de fazer referência da minha satisfação de reencontrar o irmão Ronaldo, ele da CPAD. Estamos sempre juntos nos eventos lá da Escola Dominical. Bem, eu queria destacar nesse primeiro ponto 4 coisas. Primeiro, a expressão líder de sucesso. Segundo, inspirar pessoas. Terceiro, transformar vidas. Quarto, motivando-os para que se sintam partes atuantes do grande projeto de Deus na Terra. Quando analisamos para inspirar, ele aqui começa colocando que deve ser um líder de sucesso. E isso me faz perguntar a mim, eu sou um líder de sucesso? E para eu saber se sou ou não um líder de sucesso, eu preciso entender o que é sucesso. Então, o sucesso à luz da Bíblia. Um autor americano, ele traz um conceito de sucesso que, para mim, é um dos mais completos. Ele diz que sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. É quando, primeiro, é uma realização. E essa realização ela é progressiva, ela acontece ao longo da vida. Mas é quando eu realizo o meu ideal de valor. E o que é um ideal de valor? É aquilo que faz sentido para mim. Então, imagina aquela professora lá do ensino lá infantil, e ela é mal remunerada, ela ganha pouco, mas aquela moça, aquela mulher, ela todos os dias se levanta para ir trabalhar com a maior felicidade do mundo, sem importar que ela está sendo mal remunerada. E ela se sente feliz e realizada naquele trabalho. Ela é uma mulher de sucesso. Então, o sucesso é quando, na verdade, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, e, de repente, eu me sinto encaixado naquilo ali. Ou seja, o líder, Deus me chamou, eu estou aqui porque Deus me pôs, então eu sou líder, certo? Então, eu estou fazendo a vontade de Deus e me sinto encaixado naquilo que, de fato, eu faço. Mas eu preciso inspirar. E como é que eu inspiro as pessoas? E eu sempre costumo colocar que a inspiração é através de modelo. Então, seja um exemplo. Comece sendo um exemplo para os outros, certo? E é importante você contar a sua história. As pessoas irão, de alguma forma, observar você. Então, o líder ele é observado. Há uma leitura frequente, né, sobre você. Então, as pessoas elas vão analisar se eu sou pontual, se eu chego, se eu estou sempre engajado, a linguagem que eu uso, se eu estou sempre motivado. Então, isso para mim gera inspiração. Então, as pessoas elas querem realmente imitar pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, e não pessoas mal-sucedidas. E aí vem a questão da transformação. Como é que eu contribuo para a transformação de vida da pessoa? Aí eu vou pegar o ponto lá do outro painel, onde se trata da identidade cristã. Então, eu vou, de alguma forma, ajudar no processo de transformação de vida, levando, através da minha vida, do meu exemplo, essa identidade cristã, para que eles vejam Cristo em mim. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se o meu liderado, ele vê Cristo em mim, automaticamente eu estou inspirando ele a levá-lo a uma transformação de vida. E aí vem a questão da motivação. Como é que eu motivo? Certa vez eu estava palestrando para um grupo de professoras e elas, então, uma delas me perguntou: pastor, um grande problema da minha classe é que os alunos faltam com muita frequência. O que eu faço? Ele dava aula para adolescentes. O que eu faço para motivar os meus alunos para estarem na escola dominical? E eu, então, fiz o seguinte, eu digo, você já percebeu a palavra motivação? Motivo mais ação. A ação depende do motivo. Então, você quer que ele esteja na escola dominical domingo? Dê-lhe um bom motivo. Você quer mais? Transforme este motivo em uma necessidade. Então, faça com que ele perceba que isto é necessário e você irá motivá-lo. Muito obrigado, pastor Jamiel. Importante. Muito importante essas colocações, porque até quando fiz a pergunta, eu excluí a palavra sucesso, porque a palavra sucesso, se ela for mal entendida para o cristão, ele vai errar o alvo, né?
O sucesso de Cristo foi a cruz. O sucesso de Pedro, dos apóstolos. E a gente trocou essa palavra, mas como já estava no script, muito obrigado por contemplar essa palavra e dar esse sentido que é mais contextualizado para nós. Obrigado. Pastor Osiel, por favor. Sobre essa questão de um líder como referencial e inspirador, quando nós vamos para Josué, capítulo 2, versos 7 e 10, a Bíblia diz que ele inspirou tanto que depois dele, depois os treinados por ele, e a geração dele continuou no mesmo perfil. Veja o poder e a influência que um homem tem. Quando nós vamos para 2 Timóteo 3,10, em um mundo de crise e de pecado, Paulo diz para Timóteo: eu sei de quem tu tens aprendido. A influência de Paulo na vida de Timóteo foi grande. A influência da sua avó e da sua mãe também foi poderosa na vida dele. É por isso que lá em 2 Timóteo 2,2 ele diz para Timóteo: sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Se vocês pegarem todos os livros cristãos do mundo que tratam sobre liderança, eles se baseiam em Carl Jung, eles se baseiam em Freud, eles se baseiam nos filósofos, e quase todos têm as mesmas perspectivas. 20 pontos para você ter sucesso na liderança. Não é assim? 40 motivos para você vencer. E uma vez Napoleão Bonaparte, ele estava indo para uma guerra e os soldados dele estavam com medo da batalha, porque lá tinha uma doença que estava atacando as pessoas. E quando ele chegou lá, ele olhou para os soldados e todos com medo, todos com medo. E ele viu um cadáver, ele se jogou no chão, se rolou com o cadáver e olhou para os soldados e disse assim: eu não estou doente. E os soldados disseram: vamos à guerra. A primeira coisa que, para ser um líder, para influenciar, porque tem pessoas que dizem assim, e a gente tem que entender isso: nem todo mundo nasceu para ser grande. Tem uns que Deus bota para ser grande e não adianta a gente querer questionar isso. E aí uns dizem assim: não, isso não existe. Existe. Deus disse em Atos 9 para Paulo, ele disse assim: eu vou te tornar pregador de muita gente, até de rei. Paulo enfrentou grandes autoridades, porque Deus preparou ele para aquele momento. Quando Deus foi usar para fechar, ou para fazer a Torá, ele usou Moisés. Para fechar o cânon, ele vai usar Esdras. Deus tem um homem para o momento certo, mas aquele homem que também se prepara. Diz um cineasta americano: a mente preparada favorece a oportunidade. Deus vai usar Paulo com aquilo que Paulo já tinha também. Vai usar Moisés, que a Bíblia diz em Atos que ele era formado em toda a ciência do Egito. Então, quer ser um líder de sucesso? Primeiro, se prepare. Porque hoje o palco não é para palhaço ou para engraçados. O palco é para quem está preparado. Primeira coisa, tem que se preparar. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como o quê? Aprovado. Pegue os maiores biblistas do mundo e veja o que eles faziam de noite e de dia. Se vocês pegarem Demãos, ele conta na história dele como foi que ele aprendeu o grego. Se vocês pegarem os grandes líderes, eram homens que não dormiam, eram homens que não davam descanso aos seus olhos. Então, quem quer ser um líder de sucesso no aspecto espiritual? Primeiro, comunhão com Deus. Comunhão com Deus, vida no altar. Mas se vocês pegarem a história de Davi, quando Absalão disse assim, ele perguntou, qual é o conselho que você dá para perseguir Davi? Eles disseram, vamos montar um grupo agora e vamos atrás. Mas um amigo de Davi disse para Absalão, se você for atrás do seu pai, ele é homem de guerra, ele é homem furioso, ele é homem preparado. Todo o livro diz que o presbítero me antecedeu. Eles dizem visão ampliada, determinação, resiliência, saber se comunicar. Tudo isso pode ser importante. Mas se lembre de uma coisa, Êxodo 18, há homens que Deus coloca em grupo de 1.000,
em grupo de 100 e em grupo de 10. Não importa se você está no 1000, no 10 ou no 100. O que importa é se você influencia lá. Não importa. Você não vai ser grande líder de sucesso só porque tem grandes multidões. Você é líder de sucesso se você estiver nos 10 e os 10 olharem para você e dizer: nós estamos contigo. Mostra o poder que você tem. Entenderam? Se vocês pegarem a um sociólogo brasileiro, que ele diz que ninguém nasce herói. A crise, as circunstâncias e o medo faz o herói. Então, quer ser um grande líder? Entre na batalha. Quer ser um grande líder? Morra pelo povo. Quer ser um grande líder? Se suje. Quer ser um grande líder? Deixa o povo ver em você que há amor que você tem pelas vidas delas. Foi assim Luther King, foi assim o indiano Mahatma Gandhi, e é assim com cada um de nós. Você pode ser um grande palestrante, pode ser um grande pregador, pode ser um grande teólogo, mas se a irmã na igreja vê que tu só tem lábia, que tu não se suja com ela, ela não te segue. O povo só segue alguém quando tem algo para seguir. Amém. Glória a Deus. O líder precisa apresentar a sua toalha suja pelo serviço da humildade. O que vai nos tornar inspiradores não são momentos como esse, é os bastidores. Viva o bastidor como se você estivesse num painel. Faça no oculto e Deus vai honrar você. Que Deus abençoe. Vamos lá, segunda pergunta, pastor. Vamos começar de novo, pastor Alex. Com certeza, Jesus é o nosso maior exemplo de liderança inspiradora, né? Ele sujava a toalhinha aos pés de Pedro. Quais as características, olhando para Jesus, extraindo de Jesus, o que a gente pode tirar da vida de Jesus para aplicar na nossa liderança, para sermos de uma certa forma influentes, inspiradores, seja em qual nível for, como nós já ouvimos aqui. Pastor Alex. Pastor Zéel, pastor Joelso, pastor Jamiel. Falar de Jesus, eu acho que é o ponto central da vida de todos nós, né? E, citando ele em sua liderança, a coluna dorsal do exemplo de liderança que ele deu é que, na verdade, liderar não é mandar. Liderar não é só delegar. Liderar é servir. Liderar é servir. Embora visualmente ou aparentemente pareça que o líder é o maior, mas, na verdade, ele é o menor. E naquela reunião específica com os próprios discípulos, que depois foram chamados de apóstolos, quando ele tirou a túnica, pegou a toalha, pegou a bacia e foi ele mesmo lavar os pés dos discípulos, ele mostrou isso de uma maneira muito contundente. E a primeira questão nessa pergunta é o líder ter o entendimento de que ele não é chamado para ser badalado, ele não é chamado para ser amado, venerado, ele é chamado para servir. Nós estamos aqui para servir. E eu penso que a nossa igreja, a nossa denominação, as nossas convenções, através dos nossos líderes, os nossos pastores, deixam isso bem claro na prática que eles possuem também, em servir a igreja, em servir as ovelhas, e acolher em todas as classes das faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, filhos de ministros. Nós estamos com a nossa liderança do Estado do Rio de Janeiro presentes aqui nessa manhã. Pastor Samuel, líder dos adolescentes, pastor Charles, líder dos filhos de ministros, e todos os demais, e estamos
juntamente com os nossos pares das demais convenções, acolhendo todos os nossos jovens e, como foi falado aqui pelos senhores, sendo exemplo para eles. Somos casados, minha esposa está presente, sou, pela graça de Deus, casado e bem casado há 23 anos. Há 26 anos sirvo ao Senhor na mesma igreja, Assembleia de Deus em Olavo Bilac, meu pastor presidente é o pastor Vanildo Moura. E essa postura resiliente, que a gente não se deixa ser levado por qualquer coisa, por qualquer instabilidade, faz com que eles se sintam impulsionados e, muitas das vezes, desejosos até de ser como nós somos. Eu quero ser como o pastor Joelson. Eu quero ser como o pastor Jamiel. Eu quero ser como o pastor Osiel. Mas esse impulsionamento que nós damos à vida deles como exemplos, na realidade, impacta a todos eles quando a gente come a mesma coisa que eles comem. Quando a gente se desloca aos locais de evento com os mesmos meios que eles. Quando nós demonstramos para eles que nós somos um deles e que um dia nós fomos como eles. Eu, por exemplo, nunca me imaginei que estaria sentado aqui ao lado dos senhores, pessoas de representatividade nacional, mas os nossos liderados precisam entender, assim como eu entendo, que Deus ele faz como Ele quer, a hora que Ele quer e com quem Ele quer. Amém? De cada comportamento, como Jesus lidava, os exemplos que Ele dava, de cada comportamento, como Jesus lidava, os exemplos que Ele dava, né, diante das multidões, quando Pedro pegou a espada, cortou a orelha lá do soldado. Então, assim, quantas coisas poderíamos falar aqui de ensinos que Jesus ele deu. E eu acrescentaria, dentro dessa lição, das lições, né? Porque como diz aqui a questão, que Jesus, ele selecionou 12 homens, e eram homens, na sua maioria, digamos, na visão, talvez, de todos os RHs do mundo, eles seriam reprovados, porque seriam, talvez, pessoas incapazes, certo? Mas Jesus, ele preparou esses homens, Jesus treinou. Então, a questão, por exemplo, o líder servidor, Jesus, ele deu exemplo, dizendo para os seus discípulos, os apóstolos, que, na verdade, o maior deveria servir ao menor, certo? Então, o líder ser servo. Mas Jesus, ele teve a paciência de ensinar. Então, Jesus foi um grande mestre. E isso faz toda a diferença. E para ensinar, isso você tem que gastar tempo. Ensinar é aquele processo de a pessoa estar acompanhando, é você caminhar com aquela pessoa até levá-la a um processo de aprendizagem. Uma outra coisa que eu vejo, Jesus, ele treinava. Ele não só ensinava, ele deixava eles fazer. Ele mandou de 2 em 2, depois enviou os 70, enfim. Ou seja, vocês precisam fazer. Eles voltaram tão felizes, tão alegres, dizendo: Senhor, no teu nome os espíritos se sujeitavam a nós. E ele disse: alegrai-vos, não apenas pelos espíritos terem se sujeitado a vocês, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então Jesus estava sempre, o tempo inteiro. Por quê? A sua obra estava agora nas mãos desses homens. Jesus, ele sabia que ele iria morrer e ressuscitar, e ele deixaria a obra na mão desses homens. E observe a competência que eles tiveram, certo? Por quê? Porque estiveram ao lado de Jesus e de fato aprenderam. Então eu colocaria a questão do servir. Jesus, ele deu essa lição de líder servidor. Eu coloco essa questão do ensino, do treinamento e, sobretudo, a humildade. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus, o grande líder, que se nós nos inspirarmos nele, temos realmente certeza do êxito do nosso trabalho. Aliás, para concluir, eu vejo são 2 coisas que são fundamentais para o sucesso de um líder. 2 coisas. Primeiro, eu vejo a aprovação de Deus.
Sem a aprovação de Deus, você não vai para lugar nenhum. Não adianta você fazer a melhor coisa se ela não tiver a aprovação de Deus. A segunda é fazer as coisas com excelência. Então, seja excelente, faça tudo com excelência, dê o seu melhor, que aí você terá êxito. Obrigado. Não há como liderar se não discipular. Precisamos sentar na mesa e fazer discípulos. Obrigado, pastor Jamiel. Por favor, pastor Zé. Muito bem. O Russell Shedd, é um livro que ele escreveu, O Livro que Deus Usa. Tem também um autor que escreveu muito sobre liderança, Josué Campanhã, quem leu as obras dele sabe. E Frenzel, um escritor alemão, ele diz que todo princípio de liderança, ou tudo que se ensina sobre liderança, já está na Bíblia. E é verdade. Tudo que se estuda sobre liderança está na Bíblia. Se você pegar, por exemplo, as lideranças diversificadas, você vê Moisés, um líder escolhido por Deus. Mas você vê Moisés que tem autoridade, mas você vê Moisés querendo entregar o cargo dele, achando pesado o cargo dele. Veja a diferença. Você vê em Davi um líder que é sem igual no sentido do Velho Testamento. Ele foi liderar um grupo de 600 bandidos. Congregação doida, congregação de cabra ruim. E a Bíblia diz lá, homens raivosos, endividados, está lá no texto, de espíritos amargurados. É muito importante que você que exerce a liderança, saber se você foi chamado para liderar mesmo. Porque quem é chamado para liderar, ele tem que estar nesse nível de Davi. Se eles todos eram piores, Davi era pior do que eles. Sabiam dessa? Porque quando eles voltam, que a cidade de Ziclag está queimada, os 600 homens queriam matar quem? Davi. Davi se levanta e diz, eu vou atrás deles. Ele foi com 200, porque uns ficaram no meio do caminho, os outros não tinham força. Agora imagine os 600 homens, quando veio Davi voltar da guerra com tudo outra vez. Cada um olhava e dizia, eu sou perigoso. Mas o Davi... Então, se tu foi chamado para ser líder, meu filho, porque tem muitos aí que estão na liderança e ele fica na frente do povo, meus irmãos, me ajude que eu estou sofrendo, eu estou para morrer, eu não aguento mais. Não é assim não. Não é assim? Mas vamos pegar Jesus. Por que Jesus foi o maior líder do mundo? Simples. Jesus era um líder que dava oportunidade para todos. É isso que é ser líder. Tem líder que é líder, mas ele tem medo do diácono, tem medo do vice-presidente, tem medo do chefão lá da igreja, e todos que estão lá têm que saber que você foi escolhido por Deus, e você tem autoridade para estar ali. Jesus botou um bandido para ser o tesoureiro, está lá em João 12, como era o nome dele? Era o tesoureiro. Jesus botou o Pedro para andar com ele, e o Pedro andava com o quê do lado dele? Uma faca. Era só homem ruim também. Está lá no texto. Mas qual era o diferencial? Todos eles viam que Jesus amava. Mateus 9, 35. Vendo a multidão, ele teve compaixão, porque via como ovelhas desgarradas que não tinham o quê? Pastor. Se vocês analisarem, Jesus era um líder amado, porque ele escutava a todos. Há um pedagogo brasileiro, não vou citar o nome dele aqui, mas ele dizia que quando você se torna um com ela, aquela pessoa nunca vai deixar de lhe amar ou de seguir. Sabe por que as pessoas seguiam Jesus? Primeiro ele amava a todos. Sabe por que também as pessoas seguiam Jesus? Porque ele não se importava com a vida delas, no sentido de atacá-las logo. Lucas 15, primeiro. Publicanos, pecadores, meretrizes, bandidos, todos queriam ouvir Jesus. Ou seja, uma liderança que influencia,
Jesus, ele tinha essa liderança marcada pelo amor, ele tinha uma liderança de inclusão, ele tinha uma liderança de abraçar, e todos queriam segui-lo. Nenhum membro vai deixar de querer seguir você, quando vê amor em você, quando vê respeito por elas, e quando você dá oportunidade para elas falarem. Não seja um líder autoritário. Se você é muito culto, é um líder culto, é um líder intelectual, nunca queira mostrar para os seus liderados que você está acima deles, porque você corre o risco de ser doutor em teologia sem nenhum membro na sua igreja. Um dia desse eu ia saindo da igreja e um irmão disse: pastor Zé, o senhor errou numa frase ali. Eu disse: foi mesmo, irmão? Meu Deus do céu. E como é? Aí ele foi tentar me corrigir. Eu disse: meu Deus, ele está erradinho. Aí eu disse: eita, senhor, o senhor agora deu uma dentro. Paz do Senhor. Aí pronto, eu disse: eu comigo, dei uma dentro errado. Mas eu tenho que deixar ele se sentir valorizado perante mim. Quer que as pessoas lhe sigam? Faça como Jesus, demonstre amor por elas. Quer que as pessoas lhe sigam? Converse com a pessoa, nem que ela seja a pior pessoa do mundo. Jesus conversou com uma mulher que já tinha 5 maridos. E o outro macho que ela estava dormindo não era dela. Está na Bíblia ou não está? Aí lá, ele conversando, e ela ainda foi dar lição de moral. Tu sendo judeu, tu pede de beber a mim que sou? Jesus, meu Deus, eu te conheço, rapaz. Eu estou aqui na beira desse poço, é porque eu vou te ajudar. Quando ele começou, eu li um teólogo que diz que ela começou olhando para ele como judeu radical. E ela terminou dizendo: eu vejo que tu és profeta. Assim a vida dela mudou. Deus abençoe. Amém. Glória a Jesus, né? Glória a Jesus. Não viajou muitos quilômetros, né, pastor Zé? É. Não tinha plataforma, não tinha mídia, verdade. E fez o que fez, e faz o que faz, e fará tudo o que tem que fazer. A Ele a glória para sempre. Nós vamos sintetizar 2 perguntas aqui, de 3 vamos fazer 2, porque aquele relógio que está lá no painel é verdadeiro ou é fake? É verdade. O líder deve ser sucinto também, acho que isso ajuda muito. Sintético ajuda muito, porque ninguém mais tem paciência para ficar ouvindo muito tempo, né, pastor Wellington? Vamos lá. Infelizmente, muitos líderes fazem da sua liderança uma plataforma para o seu projeto pessoal, alguns até projeto político, e outros projetos. E esquecem de que há uma causa muito nobre, por isso não engajam, por isso não motivam os seus liderados. Como o líder deve, ou melhor, como o líder deve agir para gerar a motivação para os motivos certos, para propósitos nobres? Pastor Jamiel. Ok. Eu vejo que, primeiro, o líder precisa compreender o sentido da liderança. Então, a liderança, ela pode ser conceitual e relacional. Na liderança conceitual, o líder, ele sabe o que quer e para onde vai. Na relacional, ele passa a influenciar as pessoas. Essa é a diferença de ser líder e ser chefe. O chefe manda, o líder, ele influencia a pessoa, de fato, a segui-lo. Então, eu vejo que para você motivar alguém, você precisa estar muito certo, tem que ser concreto aquilo que você vai passar para os seus liderados. Aonde você quer chegar? É o ponto de chegada. Ora, esse é o nosso objetivo, essas são as nossas metas. Então, o grupo precisa saber para onde você está levando eles, certo? Então, assim, o que eu quero desse grupo? Então, esse é um ponto importante. Em seguida, eu passo agora a inspirar eles ou influenciá-los. E como eu vou influenciá-los? Aí eu vou voltar a falar sobre a motivação que eu falei. Dele um bom motivo, certo? Então, essa questão, eu já vi pessoas colocarem, por exemplo, vai ter reunião, quem não vier, então vai ter tal e tal punição. Isso não é liderança, isso é uma imposição. Agora,
quando, de fato, a pessoa influencia, basta ele dizer. Agora, qual é o diferencial? Eu vejo que o líder, ele é o exemplo, é o modelo, ele está ali. Então, eu marquei um momento de oração a partir das 10 horas, das 22 horas. Eu sou o primeiro como líder a chegar, eu sou um exemplo para os meus liderados. Então, é importante isso. Defina um ponto de chegada com o seu grupo, certo? Coloque, que isso seja passado de forma clara, de forma objetiva. E, em seguida, procure influenciá-los, sendo também um modelo para eles. Obrigado, pastor Jamil. Uma notícia boa, o relógio era fake. Foi atualizado, tá? Está lá agora. Obrigado, pastor Neto. Vamos ouvir dois neste tema e depois partimos para outra reunião, então. Pastor Uziel, acho que o senhor pode responder também. Muito bem. Nós falamos agora há pouco sobre a importância da Bíblia. Motivos errados. Quando você pega Juízes, capítulo 9, você vê Abimeleque querendo reinar, mas ele vai pelo motivo errado. Não é pecado você querer reinar e nem é pecado você querer ser grande. Olha, lá em Marcos 10, 45, Jesus disse assim, quando ele fala de servir. Ele disse, agora há pouco o pastor citou, ele disse assim, mas entre vós não será assim. Agora ele diz, mas quem quiser aqui ser grande, o que foi que ele disse? Seja servos de todos. Ou seja, enquanto que lá fora o padrão é ser grande, no sentido dos outros lhe servirem, aqui é ser grande para servir. Entendeu? Então, se eu quero ser grande aqui, não é pecado, não. O maior aqui, o maior presidente aqui, o maior homem aqui, tem que servir. Foi isso que Jesus disse. Então, não existe esse... O negócio é que Jesus vira o contrário. Lá os grandes são servidos, aqui os grandes servem. Essa é a questão. Abimeleque tinha motivos egoístas. Matou 70 irmãos para fazer o quê? Para reinar. Você querer reinar não é pecado não, meu filho. Você querer ser grande não é pecado. Agora vá pelo caminho correto. Nada de puxar tapete de ninguém, matar ninguém, falar de ninguém. Fulano não escreve bem. Fulano não prega bem. Aí na hora que o irmão começa a sentar, o irmão vai elogiar, o irmão deu uma boa palavra. Mas eu encontrei aqui um errozinho dele, hermeneuticamente. É motivo velho satânico. Entendeu? O motivo certo não é errado. Você ter desejos bons. Lá fora tem uma música que diz, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aqui não funciona, porque aqui quem faz a hora e o tempo e o momento é Deus. Agora te prepare para ele te colocar na hora certa, ok? Então, essa é a primeira questão. Quando você vai para 1 Samuel 17, Davi chega e tem um gigante. Motivo correto, vamos lá, que inspira. Aí ele viu um gigante. Aí ele perguntou, o que é que vão dar para quem matar esse gigante? Olha aí, entendeu? Né? Então você vai ver. O que é que vão dar para quem matar? Ele disse, vai libertar de impostos, vai. E aí é que vai ser grande. Aí ele disse, olha o motivo dele querer a luta. E quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não quis nada do rei. Ele foi lá e matou o gigante. Quer reinar? Quer liderar? Faça a sua história matando gigantes. Entre pelo motivo certo. Não entre com motivos errados. Não entre com intenções erradas. Que Deus ele não vai te prosperar. E se vocês analisarem aqui, quando Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo, apesar dele não ser um cristão, um servo de Deus, mas tinha uma coisa interessante, ele disse que se o líder não se conhecer a si mesmo, ele será a derrota da sua própria liderança. Quando você conhece que você é fraco, que você é falho, e que há motivos em você que não são corretos, você vai ter uma liderança péssima. Agora, quando você lidera sabendo das suas fragilidades e de desejos que precisam morrer em você, você vai ser um líder de sucesso. Eu mesmo já, há muito tempo, tinha algumas coisas na minha vida que eu sabia que hoje eu não poderia estar aqui se essas coisas não tivessem morrido lá atrás. Então, Deus só te coloca no momento certo quando você está preparado para ser um instrumento que Ele quer usar na obra dele. Mas conheça-te a ti mesmo.
Você sabe quem você sabe quais são os seus desejos, e nunca busque desejo para te exaltar, busque desejos para glorificar a Deus. Eu vou só encerrar naquele livro, As 48 Leis do Poder. Se você ler esse livro, quem já leu ele sabe disso, você vê que tinha um homem que ele, todo rei lá na China, era no Japão, todos que assumiam o reinado morriam, porque todos os generais que assumiam que ia ser o rei, que ia ser o chefe, morria, porque todo mundo queria governar. Aí entrou um mais inteligente, e aí ele disse, olha, quando eu estava sendo o chefe do exército, eu queria ser rei e eu sabia que alguém ia me matar. Então, para vocês não me matarem, eu vou repartir para cada um pedacinho do bolo. E aí vocês ficam contentes. Quando você tem desejos e compartilha com os outros, é também a forma de você liderar com sucesso. Não fique só com o bolo com você, não. Reparta com os outros, que vocês vão ter sucesso na liderança. Amém. Muito bom. Nós vamos então para a última pergunta. Vamos conciliar as duas. A primeira a quarta, aliás. Muitos líderes apreciam o cargo que recebem e o título, valorizam muito o título, porém os impactos da sua liderança são medíocres. Como o líder deve reagir quando o pastor chega lá e diz, você vai ser o líder de jovem? Será que a primeira coisa, ele vai lá pegar aquela carteirinha credencial e dizer, sou líder? Como deve reagir o líder quando ele recebe essa habilitação da igreja e do pastor? Pastor, por favor, Alex. Quero responder essa pergunta citando uma frase que li num dos livros de um escritor da casa, pastor Jader Cruz, que é membro dessa igreja, inclusive. Está aqui, eu acho, né? Pastor Membro Jader? aqui da Assembleia de Deus de Jardim Metrópolis. Está lá atrás, sentado. A frase é, não é somente um cargo, é uma causa. Não é somente um cargo, é uma causa. E esta causa, nós não militamos só por ela, ou tratamos com ela, quando estamos na liderança. O líder nato, ele já lidera antes de ser o líder. Ele tem uma representatividade por causa do seu comportamento, por causa da sua vida de oração, por causa do seu destaque em apresentar a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor. Então, não é só um cargo, é uma causa. E o que nós, líderes, precisamos também ter consciência, fazendo um paralelo com a fala do pastor Oziel, eu me lembro da orientação de Paulo a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Depois ele diz, da doutrina, né? Mas primeiro ele diz, tem cuidado de ti mesmo. Porque o cargo não é mais importante do que a nossa vida. Não é mais importante do que a nossa família, não é mais importante do que a nossa saúde física, do que a nossa saúde emocional. Nós jamais devemos pensar que o cargo, como diz o ditado popular, é tudo na vida. Não. Porque nestes pilares citados, se o líder não cuida bem da sua família, da sua casa, como pode liderar? Se ele não cuida bem da sua própria saúde, seja física, seja sua saúde espiritual, sua saúde emocional, pastor Jamiel é psicólogo formado, né? Como ele pode liderar? Se ele não está saudável, como ele pode ajudar a recuperar outras pessoas? Então, é uma causa. E essa causa, a nossa liderança passa, mas os frutos dela ficam aí. E quando nós passarmos e outros chegar, certamente poderá nos citar, certamente poderá utilizar métodos que nós utilizamos ou melhorar os métodos que nós utilizamos. E, acima de tudo, nós precisamos estar no suporte. Eu agradeço a Deus e assim finalizo,
pois pastor S. Targino, que é o representante da SEADER no CNJ, ele foi presidente da UMADER, que é o nosso departamento ligado à SEADER, né, alguns anos atrás, acho que mais de 10 anos atrás, e ele continua nos dando suporte, como muitos outros líderes que passaram, hoje são pastores presidentes, alguns são deputados, outros, né, foram para outras áreas, outras ciências da vida, mas deixaram a sua história, deixaram o seu legado. Mas eu tenho plena certeza que para todos eles essa fase foi também um grande aprendizado pessoal, pois se nós dedicarmos toda a nossa vida só a servir aos outros e não cuidarmos de nós mesmos, vem o esgotamento. E o esgotamento bate a porta de todos, a ponto de um grande profeta achar que ele estava só, né? E Deus teve que falar com ele, não, ainda tem mais 7.000, você não está sozinho. O esgotamento bate a porta de um líder de envergadura como Moisés, a ponto dele pedir a morte. Então, se nós não cuidarmos de nós mesmos, o esgotamento vem. Então, tenhamos cuidado de nós mesmos e que possamos saber que para servir e ajudar aos outros, nós precisamos também cuidar de nós. Que Deus abençoe. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos acrescentar a última pergunta, que diz assim: o líder que se torna de forma a liderar idêntico ao pastor da igreja, ele mais ajuda ou atrapalha? Ou seja, o líder precisa ser o mesmo modelo de liderança pastoral? Se der para responder as duas questões juntas, pastor Jamiel. Ok. A primeira, o líder consegue inspirar simplesmente por ter um cargo de liderança? Não. Eu dei aula muitos anos na universidade e eu costumava dizer para os meus alunos que faculdade nenhuma forma ninguém. Eu digo, a faculdade, ela informa. E, às vezes, dependendo da faculdade, ela informa mal. Eu digo, quem se forma é o aluno. É você que vai se dedicar e vai se tornar realmente um profissional qualificado. O que a faculdade te dá é um diploma, é um direito legal do exercício da função. O cargo, ele é isso, é um direito legal de você estar exercendo uma função de liderança. Mas esse cargo, por si só, não determina o líder que você é. Então, para ser de fato um líder, precisa buscar o desenvolvimento de determinadas qualificações. Está provado cientificamente que algumas pessoas elas já têm uma tendência natural de liderar, de influenciar. Mas a liderança, ela é uma competência que pode ser desenvolvida e você pode melhorar. Então, sabendo quais são, o que é necessário. Porque o que é competência? Então, quem gosta de chá aqui não vai esquecer jamais. Então, a competência, primeiro, é conhecimento. Segundo, é habilidade. Terceiro, atitude. Então, você desenvolve competências a partir do momento que você busca mais conhecimento. Quando você desenvolve habilidades, são técnicas que você aprende para ser líder, ou para liderar. E, finalmente, atitudes. O bom líder é aquele que tem atitudes. Então, é importante se pensar quais são as qualificações exigidas para ser um bom líder. Agora, nada disto tem sentido algum se tiver desconectado da figura de Cristo. Nada disso. Então, quando desenvolvemos a liderança, ou desenvolvo a capacidade de liderar, eu preciso sempre compreender e ter isso dentro de mim, que o meu sucesso como líder dependerá de eu estar ligado a Cristo. Ele próprio disse, sem mim nada podeis fazer. Então é importante eu estar
conectado a Cristo, está sempre buscando a direção daquilo que eu vou fazer. Então, o cargo por si só, ele dá apenas um direito legal diante do povo, diante do seu grupo, que você é o líder, mas o cargo em si não é tudo. Procure melhorar como líder, buscando as qualificações que são necessárias para ser um excelente líder. Obrigado, pastor. Pastor Zé. Novamente, para fechar aqui minha fala nesse aspecto, quando você pega 2 Samuel 5, se você ler essa passagem bíblica, lá pelo verso 1 e 2, quando foram buscar Davi para reinar, eles disseram: eras tu que entravas e saías e trazias as nossas vitórias. Ou seja, antes de ir para o cargo, todos já viam espírito de ação, de liderança e de competência em Davi. O pastor Jamiel falou uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer, que até tem canções que diz que vai atacar o cargo, Deus vai tirar. O cargo é muito importante. O cargo é um símbolo de autoridade. Então, nós não podemos quebrar isso. A pós-modernidade, ela tenta criar um discurso nas suas narrativas para desfazer do cargo, a plataforma do professor, a plataforma do líder, a plataforma do pastor, do juiz, do médico. Isso não pode ser quebrado. Agora, a questão não é o cargo, é quem vai para o cargo. Não é isso? Essa é a questão. Às vezes, quem está indo para o cargo, Maquiavel, na obra O Príncipe, ele diz que tem gente que chega no poder simplesmente pela sorte, outros pela herança e outros pela guerra. Aí ele pergunta: quais dos três se manterão no poder? Tem filho de papai que o pai morre e deixa uma grande empresa. Com um mês, um ano, ele quebra a empresa. Por quê? Porque ele chegou pela herança. Outro chega pela sorte. Quem fica no poder é quem luta para chegar no cargo. Luta no sentido com boas ações, com competência, com habilidades. Porque quando você vai para o cargo, eu vou só mostrar para vocês que tudo vem de Deus, gente. Quando Adonias, ele está lá em Reis, 1 Reis, quando você lê, ele pega e quer assumir o poder, ele chama até Joabe, que era um grande comandante, e aí ele se declara rei. O profeta chega, faz a cabeça da esposa de Davi e diz: olha, o Adonias está reinando e você pode morrer, tanto você como o seu filho, vai no Davi. Aí ela chega: tu não disseste que Salomão ia ser rei? Olha para você ver o que é autoridade. Ele disse: eu disse. Pois o Adonias disse que está reinando, está na maior festa lá, general, secretário, já montou o poder dele. Aí ele diz assim: manda trazer minha jumenta. Olha que coisa importante, rapaz. Eu vejo na Bíblia: manda pegar minha jumenta. Aí pegaram a jumenta. Mas naquela jumenta, só quem andava era Davi. Aí Davi diz: bota o menino na jumenta e manda dar uma volta e diga que eu mandei botar na jumenta. Aí na hora que gritaram: o menino está sentado na jumenta. Aí lá o Adonias soube o que é. O rei mandou o menino sentar na jumenta. Então, quando vem do rei, nem que seja na jumenta, está autorizado. Né? E quando está autorizado, meu irmão, não tem irmão que diz assim: o irmão aqui que está nesse cargo, ele não tem muita competência não, mas quem botou ele lá? Se foi o rei, deixa ele lá. Porque às vezes existem pessoas que vão para a cadeira que não têm a habilidade de Davi. Quando a gente vai lá para o 1 Samuel, lá pelo capítulo 22, lá pelo 7 e 8, ele diz assim, ouça, isso aqui é importante: as mulheres vinham cantando. Como era que as mulheres cantavam quando viu Saul? Vamos lá, me ajude aí. Saul matou os seus e Davi. Eu li um psicólogo, pastor Jamiel, que ele disse que a partir dali o emocional de Saul caiu e a síndrome do poder entrou. Saul feriu os seus milhares e Davi. Mas eu pergunto aqui aos senhores: era para Saul temer essa canção? Por que não era? Ele estava no cargo. Se tu está no cargo, meu querido líder, querido pastor, pode falar de ti. Deus te botou no cargo. Isso tu só matou 1000. Te aquieta.
Não queira fazer o trabalho de Davi, que tu não é Davi. Tu nunca vai matar 10.000. Agora, Davi podia ter matado 10.000, mas Davi só vai sentar no trono quando Saul sair do trono. Não é assim? Então nós temos que ter cuidado nessa particularidade. Não fique com medo, não. É claro que tu tem que ir vigiando. Saber quem é que está ao redor do trono, para tu não perder tua cadeira. Mas é bom estar atento. Aí eu finalizo a última pergunta. O pastor, o irmão líder, ele tem que imitar o seu pastor? Não é errado. Está aqui o doutor em psicologia, ele sabe disso. Não é errado. Agora, é claro que dentro de um limite, tem coisas que você pode seguir uma imitação do seu líder para aquele grupo, mas tem local que não vai dar certo você querer imitar o seu líder sempre. Outra questão, não perca a sua identidade. Você tem a sua própria identidade. Às vezes você imita o líder, tem irmão lá na igreja que vem quando está querendo falar que nem eu. Eu olho assim, rapaz, mas aquilo ali é a influência, mas ele não é a minha pessoa. Então, às vezes você pode imitar seu pastor, mas saiba que nem sempre. Porque às vezes tem pessoas que gostam da liderança do seu pastor, gostam do estilo, e tem outros que não gostam. Então, seja você mesmo, imite até dentro daquele momento que é certo, mas não perca a sua identidade. Saiba que o seu líder é o seu líder e você é você. Obrigado. Pastor Zé Wellington, a gente pode ficar em pé já para fazer as considerações finais? Amados, é muito sério esse momento. Deus nos chamou para esse tempo e temos essa convicção. Deus colocou na nossa mão a sua herança. Deus colocou na nossa mão a sua herança. Os nossos filhos são herança do Senhor. Deus colocou à nossa disposição as suas flechas. As flechas estão na mão do valente. Nós precisamos dar destino para essas flechas. Deus nos chamou, e o líder que inspira é um líder que acredita nessa geração. Não só acredita, mas desperta. Ele motiva e ele engaja, porque há uma causa muito mais nobre do que qualquer projeto social. O líder que inspira, ele não pode fazer como fez Eli, não perceber um vocacionado dentro da sua casa. Alguém que mudaria a história da nação de Israel. Nós precisamos atentar mais prudentemente para aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos entender que mesmo Paulo, com todo o seu cabedal de conhecimento, ele conseguiu encontrar um menino tímido e entregar um bastão e disse: é você, menino. Nós precisamos acreditar nessa geração. Nós precisamos acreditar que Deus não desprezou essa geração. Não é uma geração de mimimi, não. Há uma geração comprometida com o reino de Deus. E não pense, não seja saudosista. Estamos aqui para honrar aqueles que trouxeram a nossa história até aqui. Hoje, muitos são lâmpadas, como Davi. Mas a espada continua na mão dessa juventude. E essa geração que nos trouxe até aqui, nós vemos prova disso, estão aqui com as suas mãos estendidas sobre nós, acreditando que Deus tem algo a revelar ainda para esta geração e para cumprir. Foi por isso que no final do capítulo 11 de Hebreus, ele encerra dizendo: havia algo que eles não experimentaram, e em nós eles são aperfeiçoados. A visão de Jesus é sempre para algo mais grande, maior. Ele olha para João Batista e diz: foi maior que todos, mas qualquer um que está nesse fórum é maior do que João Batista. E se Jesus disse: coisas maiores farão, quem somos nós para bloquear uma geração? Nós acreditamos que Deus levantará nesse tempo, nos últimos dias. Sim, Deus derramará do seu Espírito sobre a nossa nação, sobre toda a carne. E os nossos filhos e filhas serão profetas, profetizarão as santas escrituras. Os nossos jovens terão visão e os nossos velhos sonharão os sonhos, que está se levantando uma grande geração. Por isso a nossa alegria de ter pastor Zé Wellington com a mão estendida sobre o fórum, toda a nossa liderança, acreditando: faça bem o que Deus te chamou para fazer.
Que Deus te abençoe. Nosso muito obrigado. Agora, as considerações, por favor, pastor Alex, pastor Jamiel e pastor Uziel. Agradecer, ao nosso presidente, pastor Wellington Neto, presidente da CGADB, pastor Wellington Júnior, e fazendo aqui a soma às palavras do pastor Joelson, eu me lembro do Salmo de número 78 para esta geração. Não encobriremos nós, aos nossos filhos, aqueles que nos seguem, aqueles que nós lideramos, essa geração, os louvores do Senhor, as maravilhas que Ele fez e os seus grandes feitos. Estaremos impactando essa geração, apresentando Cristo para elas, apresentando a palavra do Senhor para ela e apresentando o nosso Deus que é soberano para ela. Deus abençoe, muito obrigado em nome de Jesus. Primeiro, minha gratidão também por estar aqui, fazendo parte desses debates. E eu sei que não é fácil estar aqui em cima, é difícil estar aqui para abordar, mas eu sou grato a Deus por esse momento, essa oportunidade. E o que eu digo para cada um de vocês, eu vejo em cada um que aqui está um agente multiplicador. E eu quero profetizar na vida de vocês. Vocês serão, na verdade, agentes para impactar e mudar realmente a realidade da geração de jovens do nosso país. Aceite como instrumento de Deus e diga assim: eu não quero ser apenas um líder, eu quero ser um líder que possa de fato impactar vidas. Graças a Deus. Eu quero só também registrar minha alegria de ver aqui o irmão Ronaldo, está aqui conosco. Deus abençoe. E deixar para essa geração de jovens, João 13,15. Em tudo eu vos dei exemplo, para que, assim como eu fiz, façais vós também. Glória a Deus. Muito bem, desfaz-se agora esse segundo painel. Meus amados irmãos, nós teríamos